Olha, o Ministério Público do Estado do Paraná, ele tem tido uma postura bastante moderna em relação à questão do combate à corrupção e do combate aos atos de improbidade administrativa. O MP do Paraná tem tido uma preocupação muito grande com essas questões ligadas à improbidade administrativa, porque verdadeiramente nós enfrentamos na prática um problema muito sério com a demora, né, na prestação jurisdicional em matéria de improbidade administrativa. Então, a rigor, nós vivemos no Brasil, e o Paraná não é diferente, nós vivemos uma crise na jurisdição. A jurisdição no Brasil, o Poder Judiciário no Brasil, ele tem enfrentado um problema muito sério com a elevação permanente de número de processos a serem julgados pelo Poder Judiciário, e isso tem reduzido a cada dia a eficácia dos provimentos jurisdicionais. E em matéria de improbidade administrativa não é diferente, muito pelo contrário. Esse é um problema que se agrava em matéria de improbidade administrativa, porque os processos de improbidade têm uma série de requisitos de tramitação que o tornam mais complexo do que os demais processos judiciais. Então, um exemplo que se dá, que eu daria, seria o do juízo de prelibação, né, que é uma exceção no direito brasileiro, que é uma exceção no processo civil, mas que existe no âmbito da lei de improbidade administrativa. Ou seja, quando o Ministério Público propõe uma ação de improbidade administrativa, há toda uma discussão quanto à viabilidade do recebimento da petição inicial antes do processo começar. Então, o Ministério Público faz a investigação usando do inquérito civil e de outros procedimentos investigatórios, propõe a ação de improbidade administrativa e, entretanto, não consegue fazer com que essa ação tramite com velocidade, até porque o procedimento destinado a esse tipo de processo é um procedimento bastante complexo. Então, só esse juízo de prelibação, só nessa discussão inicial quanto à viabilidade da imputação feita pelo Ministério Público, demanda muitas vezes alguns anos tramitando no âmbito do Poder Judiciário, para só depois de um provimento definitivo no âmbito dos tribunais, nós termos a possibilidade do juiz receber a petição inicial e mandar citar os réus na ação de improbidade administrativa. E na prática, o que se nota? Na prática, o que se observa é que uma ação de improbidade administrativa demora 6, 7, 8, 9, 10 anos para ser julgada. Então, você tem a dificuldade nessa fase de prelibação, que permite o recurso ao tribunal, depois recebe-se a petição inicial, se realiza a instrução no processo, sentencia-se esse processo, dessa sentença cabe apelação, né, cabe recurso especial normalmente, cabe recurso extraordinário, e com isso o processo acaba demorando demasiadamente, e isso preocupa, né, preocupa muito o Ministério Público, preocupou muito o Ministério Público paranaense, e preocupa muito também os jurisdicionados, na medida em que esse tempo do processo não é razoável e essas questões acabam não sendo resolvidas, portanto, num prazo adequado. O que o Ministério Público Paranaense fez, e seguindo inclusive a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, foi começar a discutir a possibilidade de outras formas de solução de conflitos. É a ideia de resolutividade. Ou seja, o Ministério Público do Paraná percebeu que uma série de questões que antes eram judicializadas poderiam ser resolvidas
de forma direta pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, sem a necessidade de passar pelo Poder Judiciário. E nós fomos perceber que cada vez mais esse instrumento apresentou-se efetivo, né? Então, eu falo com a minha experiência de procurador de justiça e de membro do Conselho Superior do Ministério Público por 3 mandatos, nós percebemos uma elevação gradativa do número de soluções de conflitos na área ambiental, na área de saúde pública, na área de habitação e urbanismo, na área de consumidor, né? Na área de criança e adolescente, enfim, nas diversas áreas de atuação da instituição. Ou seja, o Ministério Público solucionando os seus problemas pela via da resolutividade, sem propor ações judiciais. E então o Ministério Público, as promotorias, passaram a instaurar as suas investigações, buscando solucionar os conflitos de forma direta e levando em seguida esse procedimento investigatório esgotado, né? Encaminhando esse procedimento investigatório já esgotado no seu objeto, mediante o arquivamento, ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação. O que acabou acontecendo em relação à improbidade foi o seguinte: a instituição percebeu, no âmbito do Colégio de Procuradores de Justiça e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público, que a improbidade administrativa, em alguns casos, comportaria também uma solução negociada, né, desses conflitos relacionados à defesa do patrimônio público, especialmente os pequenos casos. Então, houve uma proposta do Centro de Apoio e do Colégio de Procuradores, que foi aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Paraná, visando a regulamentação, né, do tema da possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa para os atos de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo. Para além dos atos de improbidade, a proposta também dirigiu-se quanto à possibilidade de também se equacionar esses conflitos na esfera dos atos lesivos à administração pública regulados pela Lei Anticorrupção. O Colégio de Procuradores de Justiça autorizou a Procuradoria-Geral de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público a regulamentarem esse assunto no âmbito interno do Ministério Público do Estado do Paraná. E a PGJ, junto com o Conselho Superior, resolveram editar um ato normativo conjunto, regulamentando o termo de ajustamento de conduta e também os acordos de leniência no âmbito do Ministério Público do Paraná, para resolver ou para equacionar os atos de improbidade administrativa e os atos lesivos à administração pública de menor potencial ofensivo no âmbito interno da instituição. Ou seja, a instituição assumiu, né, esse encargo e essa responsabilidade, apesar de uma vedação ainda presente na Lei de Improbidade Administrativa, mas ausente na Lei Anticorrupção, que a instituição entendeu por bem que deveria ser esse dispositivo reinterpretado. Então, qual foi a ideia do Conselho Superior do Ministério Público, do Centro de Apoio de Defesa do Patrimônio Público e do Colégio de Procuradores de Justiça? A ideia foi o seguinte: a Lei de Improbidade Administrativa veda o acordo, a conciliação e a transação no âmbito da ação judicial. Ou seja, a vedação não existe para incidir em relação à fase anterior, que é a fase de investigação,
que é a fase do inquérito civil. Então, a vedação presente na Lei 8.429 diz respeito ao processo judicial e não ao inquérito civil. Né? Então, essa é uma primeira questão. Superando aquela doutrina tradicional que interpretava o dispositivo dando a ele um alcance que a rigor inexiste. Né? Um outro aspecto formal que também foi superado foi o seguinte: o dispositivo ele veda a conciliação, o acordo e a transação, mas não veda o ajustamento de conduta. Então, o ajustamento de conduta é coisa diversa. É um negócio jurídico onde o Ministério Público não abre mão do direito substantivo em jogo. Né? Ele apenas estabelece mecanismos procedimentais que facilitam a sua execução. Então, nessa resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, nós deliberamos no sentido de autorizar as promotorias de justiça a fazerem ajustamentos de conduta no âmbito da improbidade administrativa e dos atos lesivos à administração pública previstos na Lei 12.846. Para além do TAC, também foi autorizado que as promotorias de justiça fizessem acordos de leniência. Qual é a prática que eu tenho em relação a esse tema? Na qualidade de conselheiro, eu tive a oportunidade de trabalhar no conselho por 2 meses, durante 2 meses de vigência da Resolução 01. E nesse período em que eu trabalhei, todas as semanas nós tivemos a proposta de termos de ajustamento de conduta em matéria de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo. Né? E esses TACs foram celebrados e foram homologados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, a resolutividade que antes inexistia em matéria de improbidade administrativa no direito brasileiro começou a ser equacionada no âmbito estadual desde junho desse ano de 2017, quando então nós regulamentamos esse assunto no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná. Sim, para nossa surpresa, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução, a resolução número 179 de 2017, autorizando a celebração de termos de ajustamento de conduta no âmbito do Ministério Público brasileiro em matéria de improbidade administrativa.